Beleza, o assunto da vez hoje é termodinâmica e gases, né? Gases, termodinâmica, a gente pode dizer que é uma coisa só. São assuntos bem relacionados, tá? Então, gases, termodinâmica hoje vai ser no nível mais para SpaceX. Então, veja só. Eu dizer que é para SpaceX não quer dizer que você que vai fazer A, ITA, AFA não vai fazer, beleza? É porque eu achei o nível bem nível da SpaceX, beleza? Mas assim, para você que vai fazer outras provas, também é bom entender, tá? Conhecer essa conhecer essas questões, beleza? Claro que, por exemplo, querendo ou não, as questões da AFA do ITA são mais difíceis, né? São mais complexas, na maioria das vezes. Então, e para você chegar nesse nível, você tem que passar por esse nível aqui das PSEX, tá? Felizmente, para a galera aí das PSEX, a termodinâmica na prova não é tão puxado assim, tá? É um nível bem comparado, né? Fazendo assim, comparando com as outras, é um nível mais tranquilo. Mas que ainda assim a gente tem que entender, tá? É obrigatório. Tem que entender pra não errar por besteira na hora da prova, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Bom, outra coisa, né? Pra você que vai fazer SpaceX, se você conseguir dominar essa lista, dominar o nível da lista, eu posso dizer que pode-se dizer que você já tá bem pra prova, tá? Porque o nível da prova não passa muito desse nível que tem aqui na lista. A não ser que a SpaceX esse ano, né, largue o freio e aumente o nível, mas eu acho que não. Beleza. Por mais que seja pro SpaceX, parece mais, né, do ITA. Eu gosto desse formato. Gases, termodinâmica para SpaceX. Então, ó, isso aqui você encontra muito nas provas do ITA, né? Esse formato, enfim. Eu gosto, acho bonito, por isso que eu uso nas minhas listas. Então tem algumas. Coloquei aqui algumas constantes que a gente pode vir a usar. Talvez sim, talvez não. Será que o coeficiente de Poisson a gente vai usar? Vamos ver. Mas o resto é mais provável que a gente use, né? Aceleração da gravidade, constante dos gases reais, em várias unidades, pressão atmosférica, enfim. Vamos começar, né? Deixa de enrolação, já falei demais. Vamos começar. Um mol de um gás ideal é aquecido de 0 a 100 graus Celsius sob pressão constante de 1 atm. Calcule o trabalho do gás no processo. Bom, trabalho, né, sobre pressão constante. Então, tipo, eu vou aproveitar aqui em algumas questões. Não vou só resolver diretamente, né? Já jogar a conta aqui, equação, resolver e pronto. Não, vou tentar explicar aqui o máximo possível, beleza? Como é que seria aqui? Vamos fazer aqui Vamos supor que esse gás está em um cilindro, tá? Um recipiente cilíndrico. Vamos considerar que o gás aqui ele está em um recipiente cilíndrico e vamos calcular, vamos desenvolver esse trabalho aqui, que é um trabalho de um gás sob pressão constante, tá? Então vamos supor que esse gás está nesse recipiente, ele está contido aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui alguns valores que vão ser pertinentes na conta. Como por exemplo, vamos supor que a área aqui da tampa, né, do cilindro seja a área da seção transversal, beleza? Ao esquentar,
Vamos aquecer, vamos fornecer calor para esse gás. Vamos aquecer esse gás. E o que é que vai acontecer? O gás ele vai se expandir, tá? A gente fornece calor, a agitação das moléculas vai aumentar e, portanto, o gás ele vai se expandir, tá? Então, o expandir significa que o volume vai aumentar. Então, vamos supor que o gás passou daqui para cá. Então, houve aumento de temperatura, né? Daqui para cá. Qual foi o trabalho do gás? Vê só. Por que quando ele estava a 0 graus Celsius, a tampa, vamos dizer a tampa, não subiu sozinha. Ficou aqui parado. Só subiu, né, depois do aquecimento, de acordo com o enunciado. Porque o que estava prendendo aqui era a pressão atmosférica. Fazendo força para baixo, o gás faz força para cima, porém fica equilibrado, tá? Bom, o gás ele vai aumentar sua força, né? Porque aumenta a pressão, né, ele aqueceu, ele vai conseguir subir, tranquilo? Uma altura H. Certo? E aí o que é que a gente tem? Lembra aí, pressão é força pela área. Então, posso dizer que a pressão que o gás exerce aqui é a força que ele aplica, né, sobre a área. Tranquilo. Essa pressão é igual à pressão atmosférica, porque as pressões são iguais, tá? Então, o que é que a gente tem? Que a força pressão atmosférica, vamos chamar de P0, vezes a área. O trabalho, outra coisa. O trabalho, vou chamar de W, do inglês work, é igual, né, força pelo deslocamento. Qual foi o deslocamento nesse caso aqui? H. Mas quem é essa força que o gás estava aplicando? Essa força aqui pode ser calculada com pressão vezes área. Então, pressão vezes área vezes o H, a altura que subiu. Tá? Como ele... E lembre-se, eles se expandiam sobre pressão constante, que é igual a pressão atmosférica, tá? De 1 atm, no caso. Beleza. Esse A vezes H, a área vezes H, ó, forma esse volume aqui, tá? O volume desse eu estou utilizando o cilindro para poder ficar didático, tá? Mas aqui poderia ter qualquer formato. Mas a altura vezes a área do coisa vai dar o quê? O volume, tá? Então, vai ficar pressão vezes A vezes H, vou chamar de ΔV. Houve uma variação de volume, né? Porque aqui existe um volume inicial e aqui um volume final, né? Então, essa região essa diferença vamos chamar de ΔV, beleza? Bom, P vezes ΔV, pela equação de Clapeyron, a equação de Clapeyron é PV
nRT. Se eu variar o volume aqui, eu tenho que variar uma grandeza do outro lado da equação. Que nesse caso, o número de mols vai variar? Não, porque o gás está fechado no recipiente. R varia? Claro que não, porque R é uma constante. A temperatura varia, né? Então, eu posso dizer que P ΔV... Deixa eu aproximar aqui. Eu posso dizer que P ΔV é igual a N R ΔT. Ou seja, o trabalho do gás eu posso tanto calcular como P ΔV ou NR ΔT, tá? Nesse caso, qual faz mais sentido? Ele deu o número de mols, deu a variação de temperatura. Então, fica claro que o trabalho do gás a gente vai calcular como, em vez de, né, já que é igual P ΔV, NR ΔT. Ok, então eu tenho 1 mol. Eu vou colocar as unidades, você vai entender o porquê. R ΔT. ΔT, ele é de 100 graus Celsius, tá? Né? De 0 para 100, a variação de temperatura foi de 100. Em termometria, a gente aprende que a variação de temperatura em Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin. E a gente vai precisar em Kelvin, porque as unidades do R estão em Kelvin, tá? Bom, qual o valor de R que eu uso? Eu tenho ali mol e Kelvin, tá? Esse valor de R aqui, ó, quais unidades dele? Metro cúbico, ATM, mol, Kelvin. Bom, não é o que a gente quer. O outro aqui, o outro valor de R está em litros, ATM, mol, Kelvin. Bom, também não é. Vamos usar esse aqui, que está em joule, mol, Kelvin, tá? Se não entendeu, vai entender agora. Então, 8,3, certo? Então, deixa eu botar aqui. 8,3 joule, mol, Kelvin vezes 100 Kelvin, né? Então, ó, vai cortar aqui mol, K com K, fica 8,3 vezes 1 vezes 100 dá 830. O que? A única unidade que sobrou é o joule. E é justamente isso, porque a unidade de trabalho pode ser calculada em joule, né? No SI. Portanto, o trabalho aí do gás, o work do gás, é de 830 joules. Ou joules, tá? Na verdade, a pronúncia correta é joules. Mas vamos falar joule. Acho que a maioria está acostumada assim, né? Então vamos falar joule. Mas o certo mesmo seria joule. Então 830. Beleza? Então vê que não foi uma simples resolução. Fiz basicamente aqui uma revisão desse tópico para a gente poder entender bem. E novamente assim eu vou fazer nas outras questões, tá? Segunda questão. Quando o trabalho de 20 joules é realizado sobre um gás, 40 joules de calor é liberado.
Se a energia interna do gás inicialmente era de 70, qual será o valor da energia interna no final? Seguinte. Vamos lá. O trabalho é realizado sobre o gás e não o gás realiza, tá? Então, na verdade, ele vai ganhar 20 joules na forma de trabalho, beleza? Então, tipo, se a gente tem um gás aqui no recipiente, vamos fazer um trabalho sobre ele, tá? Sobre ele. Se isso aí for um, né? Considera aí que aí é a tampa do cilindro, né? Que contém um gás. Então, realizar um trabalho sobre ele significa, né? Empurrar isso aí para baixo. Acontece que a energia vai ser transferida para o gás. Quando isso acontece, 40, tipo, aqui é o trabalho que é feito, o calor que sai, 40 vai ser liberado. Tá? Então, pelas palavras, a gente vai entendendo aí o que está acontecendo. Liberado. Se a energia interna do gás era inicialmente 70, qual será o valor da energia interna final? Aí é o seguinte. Primeira lei da termodinâmica, né? Variação de energia interna é o calor transferido mais o trabalho realizado. Aí vamos lá. Eu vou me encontrar primeiro ΔU, tá? Porque eu tenho o calor que foi transferido, né? Trocado. E o trabalho realizado. Então, veja aqui. Como ele perde calor, aqui vai ser menos 40, tá? O calor. O trabalho, ele vai ser positivo, porque o gás ele ganha, né? Então mais 20. Ou seja, a variação de energia interna foi menos 20 joules. Quando a variação, um adendo, quando a variação de energia interna é negativa, significa que a temperatura diminuiu, né? A energia interna de um gás está relacionada com sua temperatura, beleza? É proporcional à sua temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia interna. E se então aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. E se diminui a temperatura, diminui a energia interna. Nesse caso vai diminuir a temperatura, tá? Bom, variação é energia interna final menos a energia interna inicial. Bom, vai ser final. Ele fala que inicialmente era de 70. Bom, e essa variação também é igual a quanto? Igual a menos 20. Portanto, a energia interna final do gás aí vai ser de 50. Uma diminuição, né? Passou de 70 para 50. Então, houve uma diminuição na temperatura. Se a gente soubesse a procedência desse gás, por exemplo, se ele fosse monoatômico, dava para encontrar essa temperatura. Ou a variação de temperatura, porque num gás monatômico, a variação de energia interna é igual a 3,5 NR ΔT. Eu tenho isso aqui. Faltaria o número de mols, né? Porque o R é constante e a gente encontraria ΔT. Enfim. Mas isso para SpaceX não precisa usar não, tá? Só uma curiosidade. Enfim. 50 joules. Vamos para a próxima. Em um sistema
Em um sistema termodinâmico, a energia interna diminui 400 joules, enquanto realiza 250 joules de trabalho. Diminui 400 enquanto realiza 250 de trabalho. Que quantidade de calor é transferida nesse processo? Ganha ou perde calor? Um sistema termodinâmico, ele nem fala que é um gás, tá? Porque termodinâmica não se aplica só a gases. Gases é mais fácil de trabalhar para entender, mas termodinâmica é tudo no universo, tá? Tudo no universo pode ser considerado um sistema termodinâmico. Vamos considerar um gás, beleza? Deixa eu pegar esse desenho aqui da questão anterior. Mas não é um gás, tá? Pode ser, pode, mas não necessariamente, porque um sistema termodinâmico pode ser qualquer coisa. Enfim, vamos lá. Nesse caso aqui, ele diz: um sistema termodinâmico, a energia interna diminui 400. A temperatura diminuiu, não é isso? Enquanto realiza 400 joules de trabalho. Então, o gás é que vai realizar trabalho agora. Então, quando você realiza um trabalho, você perde energia, né? Então, o gás ele vai perder, porque ele está realizando um trabalho. Então, ele perde. Estou falando isso porque muita gente se confunde, né, na hora de colocar os sinais aqui. Cara, é bem simples. Aqui, o ΔU, ele tem a ver com a temperatura, tá? Eu vou usar a primeira lei da termodinâmica aqui também. Então já vou comentar aqui, ó. O ΔU é bem simples. Ele é diretamente proporcional à temperatura do gás. Então, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se diminui, a energia interna diminui. Simples. Então, nesse caso, a energia interna diminuiu, ou seja, a temperatura caiu, né? Houve um resfriamento. O calor é simples também. Positivo ganha, negativo perde. Então, se ele recebe, né, receber é ganhar. Então é positivo. Se ele perde, é negativo. O trabalho, mesma coisa. Quando o gás ele realiza trabalho, ele está perdendo. Tá? Porque ele tem que fornecer energia. Mesma coisa você vai realizar um trabalho, você vai perder energia, então fica negativo. E quando ele é sobre ele, quando um trabalho é realizado sobre ele, ele vai receber, né? É o contrário. Então é bem simples, né? Não tem por que complicar essa questão dos sinais. Então vamos lá. ΔU mais. Talvez muita gente esteja perguntando, né? Por que é que eu uso mais? Porque nos livros, né, é apresentado menos. Bom, eu não sei se eu explico. Aceita se quiser, tá? Ou se quiser ir pelo livro, usar o negativo, se complicar mais, beleza, vai fundo. Ou quiser seguir esse raciocínio que eu faço, beleza. Eu não vou tentar convencer ninguém a fazer do jeito que eu faço. Faz se quiser. Ah, faz desse jeito aqui, porque sim. Não, faz se quiser. Eu só acho o sinal negativo que a gente aprende no livro muito complicado. Eu faço assim, tá? Mas claro, eu sei as limitações disso. Então é o seguinte. Em um sistema termodinâmico, a energia interna diminui 400. Então veja, aqui eu tenho que ΔU vai ser menos 400. E quanto realiza 250 joules de trabalho. O trabalho aqui também, como ele vai realizar, ele vai perder. Então é menos 250. Aí como é que fica? Menos 400 que menos 250.
Então Q é igual a 250 menos 400 dá menos 150, não é isso? Então, ele, como deu negativo, ele perde, tá? Então ele vai perder. Então, perde 150 joules na forma de calor. Tranquilo? Quarta questão. Um gás ideal está em um recipiente cilíndrico confinado por um pistão que pode se mover livremente a uma pressão de 10 elevado a 5 pascal. Quando esse quantidade de calor é adicionado a ele, o volume do gás se expande de 0,15 metros cúbicos para 0,25 metros cúbicos. Qual o trabalho realizado pelo gás no processo? Letra A, vamos lá, letra A. Qual o trabalho realizado pelo gás no processo? Bom, ele está se movendo sob uma pressão constante, tá? Então a gente pode dizer que o trabalho, ele não fala a quantidade de gás, né? Beleza. Então o trabalho, como a gente já viu na primeira questão, sobre pressão constante é P delta V, tá? Deixa eu escrever aqui. Eu só posso fazer isso porque a pressão é constante. Então, o trabalho, pressão vezes variação de volume. Nesse caso, a pressão constante de 10 elevado a 5. Eu não vou explicar tudo porque eu já expliquei lá na primeira questão. Então, P, a pressão é 10 elevado a 5 pascal, vezes variação de volume. Bom, variação de volume aqui foi de 0,10 metros cúbicos, né? De 0,15 para 0,25, 0,10 metros cúbicos. Ok. E aí, qual é o trabalho aqui? Bom, eu tenho duas unidades aqui, pascal e metro cúbico. Posso já fazer o produto? Bom, não, acho que não. Porque é bom a gente substituir as unidades, tá? Aí depois eu tô fazendo isso, aí depois você fica se complicando com relação às unidades. Faz assim, pô. Não tem erro não. O que é um pascal? Um pascal, que unidade é essa? De 1 pascal. Um PA. Um pascal é 1 newton por metro quadrado. Tá? Então, 10 elevado a 5 vezes pascal, que é newton por metro quadrado, vezes 0,10, tá? É 10 elevado a menos 1 metro cúbico. E olha só, corta aqui, a gente tem 10 elevado a 4 newton vezes metro. Isso aqui, tá? É 1 joule. Isso aqui é 1 joule. Newton vezes metro. Você pode tirar isso da... A primeira forma de calcular o trabalho que a gente aprende lá em mecânica é força, né, vezes distância. Que as unidades é o que? Newton vezes metro. E o trabalho
pode ser usado de joule, então eu posso dizer que 1 newton vezes metros é 1 joule, tá? Ó. É uma outra forma de escrever a unidade. Portanto, o trabalho aí do gás nesse processo, o módulo do trabalho, né, que ele realiza, 10 elevado a 4 joule. Beleza? Vamos lá, letra B. Qual a variação da energia interna no sistema? Bom, eu tenho um calor que é adicionado, eu tenho um trabalho realizado. Então eu posso calcular a variação de energia interna pela primeira lei da termodinâmica. Bom, aqui, adicionado, atenção para as palavras, eu vou colocar, então o gás ele vai receber, né? Então, o gás ele recebe, ele está ganhando, então é positivo. O volume do gás se expande, aí beleza, isso aqui é para calcular o trabalho. Aí veja, o gás ele se expandiu, ele realizou o trabalho. Então é negativo aqui, ó. Beleza? Porque, ó, se você lembrar bem, o gás aqui, ele vai se expandir, então ele vai realizar trabalho e ele está recebendo calor. Beleza? Então, aqui é mais, né? E aqui vai ser negativo, porque ele está realizando. Então, no total, a gente tem, no final, temos que a variação da energia interna, o saldo final é de 1 vezes 10 elevado a 4 joule. Veja que é positivo, tá? Então, o saldo final aumenta a temperatura. A temperatura aumentou ou diminuiu? Aumentou. Né? O delta U positivo. Tranquilo? Então aqui a gente usou uma coisa que a gente já fez antes, né, que é o trabalho na pressão constante. Usou a primeira lei da termodinâmica que a gente também já usou bastante, já usou umas 2 vezes. Agora, o que é que teve de novo aqui? Com relação às unidades, tá? Pratique bastante as operações colocando as unidades, principalmente nesse assunto aqui com gases, porque pressão pode ser dado de várias formas, volume pode ser dado de várias formas, o joule também pode ser dado de várias formas. Aprenda a conversão de cada um para não ter erro, beleza? Quinta questão da lista de hoje. Um cilindro vertical oco contém um gás ideal. Um cilindro vertical oco contém um gás ideal. O gás é fechado por um pistão de 5 kg, móvel, que tem área de secção transversal, 510 elevado a menos 3 metros quadrados. Agora o gás é aquecido de 300 para 350 Kelvin, sob pressão constante, e o pistão sobe 0,1 metros. O pistão então travado na posição e o gás resfriado de volta a 300 K. Encontra a diferença entre a energia adicionada durante o aquecimento e a energia perdida durante o resfriamento. Considere a pressão atmosférica no local igual a 1 atm.
E aí, entendeu? Se não entendeu, vamos por partes, tá? Primeiro, temos o cilindro, um gás, e depois o gás vai ser aquecido. Então vamos fazer essa primeira situação aqui, ó. Aliás, isso aqui. Vamos representar essa primeira parte, né? Vamos por partes. O que é que nós temos? Esse é o cilindro, tá? O pistão é isso aqui, que tem uma massa, beleza? O gás está aqui. Temos essa primeira situação. Bom, o gás é aquecido de 300 para 50 sobre pressão constante e o pistão sobe. Então, da primeira para a segunda situação, a temperatura vai aumentar, o pistão, por sua vez, vai subir. Então, ele vai subir 0,1 metro. Vamos supor que veio para cá. Bom, depois peraí. Eu estou fazendo agora essa segunda parte, né? Agora é aquecido sobre pressão constante e o pistão sobe 0,1 metros, tá? Então vamos lá. Ele estava numa temperatura T de 300. Foi para 350. Então posso dizer que aqui é uma temperatura T mais ΔT. Peraí, deixa eu fazer aqui embaixo. T mais ΔT. É necessário fazer isso? Não. Mas para ficar bonito. Não, vai ter um motivo, depois eu comento. Tipo, T é 300 Kelvin. Então foi de 300 mais 50, né? O ΔT nesse caso é 50, que foi a variação, o que aumentou. Então aqui é a temperatura de 350. Beleza? Ele se expandiu. Tá? Sob pressão constante, beleza? Isso é importante. A pressão aqui que ele enfrentou foi constante, né? Pressão atmosférica. A massa do pistão é M, que é 5 kg. Vou colocar aqui. Subiu uma altura de 0,1 metro, que eu vou chamar de H, beleza? Então, aqui temos a primeira situação. Primeiro momento, vou chamar aqui de situação 2. Então, o que é que aconteceu? Da primeira parte do texto para aqui. O pistão de um gás, né, contido no recipiente cilíndrico, foi aquecido, o pistão que tem uma massa subiu, beleza? Depois houve aumento de temperatura. O que é que vai acontecer agora? Vamos representar a terceira parte do processo, que é essa aqui, ó. O pistão, então, travado e o gás resfriado de volta a 300 K. 300 K é a temperatura inicial. Então, essa terceira parte aqui, o pistão ele foi travado. Então, vou botar um negócio aqui, né, para dizer que ele foi travado. Aqui é a situação 3. E ele retornou à temperatura T, tá? Então, vamos tirar esse ΔT. Ele voltou à temperatura T do início. Beleza. Encontrar a diferença entre a energia adicionada durante o aquecimento, tá? Então, aqui na primeira situação, para ele aquecer, ele recebeu uma quantidade de calor, que eu vou chamar de Q1.
ele aqueceu, ele recebeu o calor Q1, expandiu, aí a gente travou, aqui na situação 2, travou o pistão, e depois resfriou, tá? Porque ele retorna a temperatura T. Então, ele resfriou. Vamos dizer que então a gente retirou um calor Q2. Tranquilo? E a gente chegou na situação 3. Beleza. Então ele quer a diferença entre a adicionada Q1 menos Q2. Ele quer esse resultado. Bom, vamos encontrar, né? Primeiro vamos usar aqui a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz, né, que... Vamos lá, vamos fazer de 2 para 3, tá? Ó, quer dizer, de 1, da situação 1 para a situação 2. Da situação para a situação 2, temos que a variação de energia interna, calor, é o calor, né, Q1, mais o trabalho realizado do gás. O trabalho que o gás realizou. Beleza. ΔU é a energia interna de 2, né? É a variação, a energia interna final, que é, vamos chamar de U2, menos a energia interna inicial, que é U1, Q1, mais trabalho do gás. Vamos chamar só de W. Beleza, vamos deixar assim por enquanto. Da situação 2 para a situação 3, temos que ΔU é igual Q2 mais o trabalho, né? Então nós temos, bom, ΔU de 2 para 3 vai ser o 3 menos o 2. Bom, aqui é o seguinte, na situação, aqui na primeiro período de desenvolvimento de 1 para 2, da situação 1 para 2, o gás ele recebeu. Então vamos dizer que ele recebeu mais Q1, né? Porém, de 2 para 3 ele perde, então vai ficar menos que, vamos escrever menos Q2. O gás realiza trabalho de 2 para 3? Não, porque não houve variação de volume, o gás não se mexeu, né? Nem expandiu, nem contraiu. Então, é 0, beleza? Então, da situação 1 para a situação 2, da situação 2 para a situação 3, temos essas duas equações. Beleza. Acontece que... Qual é o trabalho do gás? Vamos fazer o seguinte. Antes de a gente desenvolver o trabalho do gás, ele quer saber Q1 menos Q2. Como é que eu posso relacionar essas duas equações? Através de U2. Vamos igualar o U2? Ou somar, né, as duas equações. Vamos chamar essa equação de A e B. Então, vamos somar A mais B, membro a membro, tá? O que é que a gente vai ter? Somando membro a membro, vai cortar. A gente tem o 3 menos o 1. Energia interna 3 menos energia interna 1, que é, né, finalmente inicial. E igual a Q1 menos Q2 mais o trabalho. O trabalho é realizado pelo gás. Beleza. Acontece que, ó, lembra que eu chamei T, ΔT, né? Fiz isso aqui. Lembra o seguinte, a energia interna de um gás é diretamente proporcional à temperatura do gás.
Veja, a temperatura na situação 1 é igual à temperatura na situação 3. Então as energias internas são iguais. A quantidade de gás é a mesma, a temperatura é a mesma. Então as energias internas são iguais. Então posso dizer que o 3 é igual à energia interna 1, pois temperaturas são iguais, pois as temperaturas iguais. Então a energia interna aqui é igual à energia interna no início. Então, já que o 3 é igual a 1, isso aqui vai dar o que? 0. Então eu tenho que 0 é igual a Q1 menos Q2. Mais o trabalho. Beleza? Aí é que tá. Beleza. Ele quer o que? A diferença entre energia adicionada e energia perdida. Então Q1 menos Q2. Tá certo. Ele quer isso aqui. Bom, falta calcular o trabalho. Agora vem a grande parada aqui, que é a questão do trabalho. Primeiro, o gás ele vai se expandir contra uma pressão constante. Então eu tenho o trabalho de um gás sobre pressão constante, né? Que vai ser P delta V, enfim. Que a gente viu lá na primeira questão. Porém, existe mais um adicional aqui. O gás também ele vai realizar trabalho para levantar o pistão, que tem uma massa M. Beleza? Que vai ser o peso vezes a distância. O peso do pistão vezes o deslocamento, que é H. Então, o gás ele realiza dois trabalhos. O de se expandir contra a pressão e o trabalho de levantar o pistão, beleza? Então, tem que se ligar aí. Isso aqui é para ver quem prestou atenção no assunto, estudou direitinho, ou quem só quis decorar, tá? E se você acha que isso aqui não tem nada a ver com as SpaceX, veja, a primeira questão das SpaceX que a gente resolver, você vai ver que tem tudo a ver. Então, vamos lá, vamos com calma. 0. Aqui já é o ΔQ, né, que a gente quer. Veja que os dois trabalhos que o gás realizou, os dois trabalhos, ele perde energia, porque ele vai trabalhar contra a pressão e contra o peso do pistão. Então vai ficar negativo. Então vai ser menos o trabalho de expansão, P delta V, menos o trabalho de... Aqui é pressão, tá? Vou chamar de P0. Mais o trabalho de levantar o pistão, que vai ser o peso do pistão, M vezes G, vezes o deslocamento. Logo, eu tenho que ΔQ, que é a diferença de calores, é P delta V mais mgh. Pronto. Vamos substituir. Não, pera, deixa eu desenvolver mais um pouco. Pressão vezes delta V. Delta V, essa variação aqui de volume, é o que? H vezes a área, né, a área da secção que foi fornecida. Então vai ficar P vezes área vezes H mais mgh. Pronto. Pressão. Peraí. 1 atm.
que é 10 elevado a 5 Pascal, tá? Quanto é um Pascal? 1 Newton metro quadrado, vezes a área, que é 5 10 elevado a menos 3, metro quadrado, vezes H, que é 0,1 metro, mais o peso, 5 quilos, né? É 5 quilos, vezes 10 metros segundo quadrado, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura, 0,1 metro. Bom, a unidade aqui vai dar em joule, a unidade aqui também vai dar em joule. Aqui vai dar 50 e aqui dá 5, tá? Então, a variação de calor é 55 joules. Beleza? Bem massa essa questão, tá? Espero que tenha entendido. É só fazer com calma, né? Se você se perdeu aqui no texto, no desenvolvimento, faz com calma. Vê a primeira situação, depois vê a outra situação, depois vê a situação, vai colocando os valores que são pertinentes, né? Que você vai utilizar. Se possível, desenha, é sempre bom fazer uma diagramação assim, um desenho, para representar o problema, né? Se transformar em um problema visual, é muito legal. E depois desenvolver. Tranquilo? Então a resposta aqui, 55 joules. Outra sacada aqui, né, é perceber que as energias internas na última situação, na primeira, são iguais por conta da temperatura, que são iguais, tá? Sexta questão. Quando o sistema termodinâmico vai de um estado inicial I até um estado final F, através do caminho I a F, como mostra a figura, o calor absorvido pelo sistema é de 55 joules. E o módulo do trabalho realizado é de 25. O gás realiza trabalho, né, porque há uma expansão, né, o volume aumenta, que a gente pode ver no gráfico. Se o mesmo fizer o caminho IBF, o valor é de 35. IBF. Enquanto o trabalho feito através do caminho IBF. Ó, essa questão aqui ela é um pouco diferente porque a gente... os valores apresentados nas alternativas a gente usa durante o problema. Então, por exemplo, o resultado que a gente encontrar na letra A, a gente pode utilizar nas outras alternativas. Como, por exemplo, o I, na verdade, a gente pode utilizar nos outros problemas, tá? Só pra... Isso aqui eu já expliquei quando eu postei a lista, beleza? Só tô reforçando. Porque isso não é comum de acontecer, né? Mas enfim, vamos lá. Letra A. Enquanto o trabalho feito através do caminho IBF. Antes de mais nada, vamos ver o... Então, pera, eu vou fazer isso primeiro, depois eu vejo o que ele falou no texto. Enquanto o trabalho feito do caminho IBF. Então, primeira lei da termodinâmica. Vou representar assim, ó, IBF, tá? Beleza. Daqui eu não tenho nada ainda, né? Vamos utilizar a informação do texto. Ele quer o trabalho feito aqui. Então, ó. Através do caminho F, como mostra a figura. Então, vamos lá. Das informações do texto, variação de energia interna IAF. É o calor, né? Mais o trabalho, tudo isso no caminho IAF. Então, o que é que a gente tem?
através do caminho o calor absorvido pelo sistema é 55 e o módulo do trabalho é de 25. Ele absorve, então ele recebe positivo e realiza trabalho. Módulo, então ele perde na forma de trabalho, menos 25. Então, dá 30. Tá, como é que isso... Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou utilizar isso no item da letra A? Simples. A energia interna é uma função de estado. Não importa o caminho, importa o estado. Então, tipo, a variação de energia interna de F para I, tanto faz o caminho, é a mesma. Então, essas duas variações de energia interna são iguais. Se ligou? Porque eles começam e terminam no mesmo ponto. Começa e termina em F, tá? Então posso dizer que variação de energia interna pelo caminho IBF é a mesma variação de energia interna no caminho IAF, beleza? Que é igual a 30, mais 30, né? Houve aumento de temperatura. Ele quer saber o trabalho feito através do caminho IBF, ou seja, no final das contas eu quero saber isso. Eu já tenho isso, falta o calor. Bom, ele diz que se o mesmo fizer... Ali, vamos lá. Se o mesmo fizer o caminho IBF, o calor é 35. Ó. Ele já falou aqui, né? 35. Ele deu essa informação no texto. Tá? O calor absorvido. Então, o calor absorvido é 35 pelo caminho IBF. Tá? No caso, o calor absorvido pelo caminho IAF é 55. Pelo IBF é 35. Então, vou voltar a escrever assim, ó. O trabalho pelo caminho IBF, portanto, o trabalho pelo caminho IBF é de menos 5. De fato é negativo porque, né, rola uma expansão. Então ele vai perder 5 joules. Tranquilo? Então lembra aí. As variações de energia internas pelo IBF e o IF são iguais. Porque houve a mesma variação de temperatura. Beleza? Houve a mesma variação de temperatura. Aqui ele vai ter uma temperatura, aqui ele vai ter temperatura TF e temperatura TI. Em ambos os casos, é TF menos TI. Entendeu? Enfim. Letra B. Se o módulo do trabalho do gás no caminho curvado FI é 15, quanto é o calor perdido nesse processo? Então, vamos lá. Vamos agora pelo caminho IF. Analisar a primeira termodinâmica pelo caminho FI. Ou de praia. Vou colocar esse subscrito para indicar. Aí ele fala, o módulo do trabalho no gás curvado. Bom, então ele deu esse valor.
Ele deu esse valor. Esse valor a gente tem também, tá? Porque vai ser esse 30 que a gente achou aqui no IBF e AF. Porque, ó, começa no I e termina no F, tá? Não importa o caminho. A energia interna é uma função do estado, tá? Não importa o caminho, importa o estado inicial e o final. E o estado inicial e final aqui, aqui e aqui é o mesmo. Sendo que, se de I para F... Aliás, aqui foi de F para I, tá? Se de I para F foi 30, de F para I, que é o contrário, vai ser menos 30. Porque de I para F aumenta a temperatura, de F para I diminui a temperatura. Beleza? Então, menos 30. Calor transferido de F para I. E o trabalho? Ele fala que o trabalho é de F para I é 15. Veja que de F para I houve uma compressão, né? Então ele recebe na forma de energia. Quanto? 15. Portanto, o calor de F para I... Bom, menos 55. Não, menos 45. Beleza? Menos 45. C. Se o I é 10, quanto é o F? Se aqui é 10, o I, né? Quanto é aqui? Simples. Eu tenho uma variação de energia interna de I para F. Que é 30. Então, o I menos o F, né, que é 30. Então, eu tenho o I, que é 10, ele falou, né? Se o I é 10, quanto é o F? Vou colocar 10. Portanto, a energia interna no ponto F é de menos 20. Aliás, peraí. A energia de I para F é 30, beleza. Então, na verdade, peraí, de I para F, e variação é final menos inicial. Então, é F menos I, porque o final é F e inicial é I, né? Então, é F menos I, desculpa. Então, aqui vai ser final, né, menos inicial. Que nesse caso fica o F menos 10, que vai dar 40. Pronto. Letra D. Se a energia interna em B, ponto vale Q para o processo BF e B. Fica um pouco mais complicado. Mas não é impossível. O B é 20. Quanto vale Q? Vamos começar pelo processo BF. Então, variação de energia... Primeira lei para o processo BF, de B para F, vai ser o calor de B para F, que ele quer, mais o trabalho de B para F. Acontece que de B para F,
de B para F, o volume não varia, né? É um processo isovolumétrico, ou isométrico, ou isocórico. Logo, o trabalho é nulo, né? Então, mas que é um trabalho... Quem é a energia interna de B para F? Vamos pesquisar aqui. De B para F... eu tenho uma variação de energia interna IBF, né? Eu tenho de I para B... Não, eu tenho de F para I, né? Vamos ver. Ah, não, ele fala que o... Ah, tá, ele fala que o B é 20. Ah, sim, ele falou isso. Variação de energia interna de B para F é final menos inicial. Aí ele fala que aqui é 20. O F eu tenho, que eu achei anteriormente. Então, eu tenho que o calor transferido de B para F é igual a 40 menos 20. Isso aqui então vai dar o quê? 20, né? Pronto. Usando aí só usando a, a primeira lei da termodinâmica. E agora de I para B. De I para B. De I para B. Como é que fica? Eu tenho energia interna em I. A energia interna de I, posso dizer que é 10, né? Como eu falei, a gente vai utilizar as informações das alternativas. Então, I para B, né? Mas falta o trabalho. Espera aí. O B é 20 menos 10. Bom, então só falta encontrar isso aqui, né? Porque isso aqui é o que a gente quer. Falta encontrar o trabalho que o gás fez de I para B. Lembra que ele disse aqui o trabalho de IBF? O trabalho de IBF é menos 5? O trabalho total? IBF. Acontece, ó, que o trabalho de IBF, do caminho IBF, eu posso dizer que posso separar, né? É o trabalho de I para B, mas o trabalho de B para F. Porém, o trabalho de B para F é 0. Então, o trabalho IBF é menos 5 e o trabalho de IB é menos 5, né? Beleza? Então, o trabalho de IB é menos 5. Portanto, o calor transferido no caminho IB vale o quê? Menos 5, passa para o outro 15. Show? Bom, questão 7. Vou começar aqui agora as questões das PSECs, né? As melhores que eu encontrei das PSECs para a gente fazer.
Vamos lá, SpaceX 2014. Em uma fábrica, uma máquina térmica realiza com um gás ideal o ciclo FG-HIF no sentido horário, conforme o desenho abaixo. As transformações FG... Considere que... Eita, peraí. As transformações FG-HI são isobáricas. Dá pra ver isso pelo gráfico, né? Pressão constante, é uma reta horizontal. No gráfico P por V. GH isotérmica e F adiabática. Considere que na transformação FG, 200 kJ de calor tenham sido fornecidos ao gás e que na transformação HI ele tenha perdido 220 kJ de calor para o meio externo. A variação da energia interna sofrida pelo gás na transformação IF é quanto? Vamos lá. Parece complicado, mas é um pouco mesmo. Isso aqui é uma das questões mais difíceis da SpaceX termodinâmica. Aliás, para mim é a questão mais difícil de termodinâmica da SpaceX de todas, certo? Até agora, até o momento. Seguinte, por quê? Vamos lá. Vamos analisar um ciclo primeiro. Vamos analisar aqui a primeira informação. As transformações aliás, aqui. Considere que na transformação FG. Então, a variação interna... vamos usar a primeira lei termodinâmica, né? Então, a variação de energia interna de F para G é o calor transferido, né? De F para G, mais o trabalho realizado de F para G. Bom, essa informação aqui ele deu. Considere que na transformação FG, 200 kJ de calor tenham sido fornecido. Olha a palavra-chave, forneceu, o gás ganhou. Então, é mais 200 kJ. Ok, e com relação ao trabalho, veja que de F para G eu tenho uma expansão a volume constante. Basicamente, eu também posso ver isso através, né, da área do gráfico aqui, ó. No gráfico pressão por volume, a área abaixo do gráfico corresponde ao que? Trabalho realizado. Quanto é que às vezes a altura, né? Nesse caso, o gás ele se expandiu, então é menos. Menos a pressão, P vezes, né? Então, P vezes ΔV. Vai ficar 2 vezes 10 elevado... Pera aí... 10 elevado a 5 Newton metro quadrado vezes a variação de volume. A variação de volume aqui foi de 0,15 para 0,50, 0,35. 0,35 metros cúbicos. Ou seja, variação interna de F para G vai ser de... assim, eu tô calculando porque a gente vai precisar desse resultado, tá? Eu tô adiantando, a gente vai precisar desse resultado. Porque ele pede a variação da energia interna sofrida pelo gás na transformação IF. Enfim, a gente vai precisar desse resultado. Então vai ficar... Bom, aqui o produto já vai dar em joule, tá? Bom, 2 vezes 0,35... Deixa eu fazer aqui. Vai ficar... 0,7, né? 10 elevado a 5 joules. Bom, deixa eu deixar em quilojoules, tá? 0,7 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 70, né? 7 10 a quarta, 70 10 a terceira. Isso é a mesma coisa que 70 10 a terceira joule, ou seja, 70 quilojoules, tá?
Ou seja, a variação de energia interna de F para G é de 130 kJ. A variação de energia interna de F para G é a energia interna em G menos a energia interna em F. A gente usou isso em outras questões dessa lista. Vamos lá. Vou dizer aqui, né? Primeiro desenvolvimento, segunda parte. Segunda parte a gente vai usar a segunda informação. Na transformação HI, ele perdeu 220 para o meio externo. Então, usar a primeira lei da termodinâmica agora no processo aqui, ó, de H para I. Então, variação de energia interna de H para I, calor transferido de H para I, mais o trabalho realizado de H para I. O calor, ele perdeu, então é menos 220. E o trabalho aqui é um trabalho de compressão, então ele recebe energia na forma de trabalho, então vai ser mais, mesma coisa, pressão, né, constante, então 1 vezes 10 elevado a 5, que é 10 elevado a 5, vezes variação de volume, nesse caso 0,75. Tá, assim como aconteceu ali em cima, tá? Não vou precisar, eu já vou pular, porque isso aqui, né, o resultado vai ser em Joule. E isso é igual a menos 220 kJ mais 75, 2, né, kJ. Então, a variação de energia interna de H para I é igual a quanto? Bom, 75, 220, isso vai dar menos 220, né, mais 75, menos 145. Essa foi a variação de energia interna, que é igual a energia interna em I, né, final, menos a energia interna inicial, que é a energia interna em H. E agora, temos essas duas equações aqui, ó. Bom, tem uma linha aqui no texto que vai fazer a gente chegar no resultado, que é essa aqui, ó. GH isotérmica. Se GH isotérmica, isotérmicas, temperaturas iguais. Se as temperaturas são iguais, implica dizer que a energia interna em G é igual a energia interna em H, pois não houve variação de temperatura. Lembra que eu falei várias vezes aqui que energia interna é proporcional, depende exclusivamente da temperatura? Então, temperaturas iguais, energias internas iguais. Ou seja, esse G e H são iguais. Se eu somar agora, somar as duas equações, membro a membro, tá? A gente vai ter somando as equações, a gente vai ter o seguinte. Somando membro a membro, vamos ter 130 mais menos 145, né, kJ, igual a o G menos o F mais o I, vou fazer aqui, bem organizado, menos o H.
O, G e H. Então eu tenho o I menos o F. E aqui eu tenho menos 15. Né? E aqui eu tenho menos o F mais o I. Eu quero a variação de energia interna no processo de I para F. A variação de energia interna no processo de I para F é igual a energia interna de F menos a energia interna de I, final menos inicial. Aqui eu tenho... Peraí, eu quero F menos I. Aqui eu tenho I menos F. É só trocar, beleza? Ó, trocar o sinal. Se eu multiplicar por menos 1, fica... Eita, o F menos o I, que é variação de energia interna de I para F. Né? De I para F. Portanto, variação de energia interna de I para F, 15 kJ. Por isso que eu falei, entender bem essa lista vai te fazer ir bem nas questões das PSECs, né? No caso, isso aqui a gente pegou na... coisas que a gente fez bastante, né, nas questões anteriores. Então, letra C. Show? Oitava questão. SpaceX 2008. Um motor térmico funciona segundo o ciclo de Carnot. Normalmente o ciclo que a gente trabalha, na maioria das vezes na SpaceX, é o ciclo de Carnot. Vamos conhecer. Bom não, né? Obrigatório conhecer. A temperatura da fonte quente vale 323 graus Celsius e o da fonte fria vale 25. O rendimento desse motor é de quanto? Ó, o que é o rendimento do motor? O rendimento, chama de R. O rendimento R. Bom, o motor, tá? Deixa eu dar um breve resumo aqui. A gente tem uma fonte quente, uma fonte fria. Bom, uma máquina térmica faz o seguinte processo. Ela vai pegar um calor da fonte quente, tá? Bom, aí o que acontece? Parte dessa energia é usada para realizar trabalho. A outra parte é rejeitada para fonte fria. Então vamos fazer o seguinte. Aqui é o calor retirado, né, da fonte quente. Aqui é o calor rejeitado para a fonte fria. E aqui é o trabalho que a máquina térmica utiliza para alguma coisa. Sei lá para que ela funciona. Mas a representação geral é assim. Ela pega uma energia da fonte quente, tá? Vai pegar uma parte. Bom, parte dessa energia utiliza para realizar um trabalho, sei lá, movimentar uma máquina, qualquer coisa. Aí parte dessa energia vai para a fonte fria. Bom, pela conservação de energia, a gente tem o quê? Que o calor retirado da fonte quente é igual ao trabalho mais o calor rejeitado para a fonte fria, né? Conservação de energia aqui. Esse aqui vai ser igual a esse mais esse, porque essa aqui se divide. Enfim, o rendimento é o quanto do quanto da energia total, o quanto do total eu utilizo. Eita. O quanto do total eu utilizo, tá? É uma razão entre... Basicamente é uma razão total entre o útil e o total. O útil é isso aqui. É o que eu vou utilizar. E o total é o quanto ele retirou. Beleza? Bem simples. Então, vai ficar
O rendimento vai ser, então, a parte útil, que é o trabalho, sobre o total. Beleza? Deixa eu colocar isso aqui. Aí vamos desenvolver. Eu tenho que o trabalho é isso aqui. Certo? Eita, desculpa. Aliás, não. Já que eu quero o trabalho é esse aqui. Passando pro outro lado, né? Aí beleza, o trabalho que vai ser igual o total menos a parte rejeitada para a fonte fria. Separando aqui essa fração, fica 1, né? Q sobre Q é 1 menos fonte fria sobre, né, fonte quente. Beleza. Mas é que tá, ele não forneceu isso aqui. Mas já que é o ciclo de Carnot, isso aqui eu posso fazer a razão entre as temperaturas, tá? Por se tratar do ciclo de Carnot, eu posso trocar isso pela razão das temperaturas, que vai ser o calor da fonte fria sobre a temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente, tá? Porque, ó, por se tratar do ciclo de Carnot, eu posso estabelecer, a gente pode utilizar essa relação aqui, ó. Tem uma demonstração bem legal disso, mas é muito trabalhoso, eu não vou fazer aqui não. Mas ciclo de Carnot é isso, já que é o ciclo de Carnot, tá? Então eu posso usar essa relação aqui. E as informações da temperatura temos. Tem que estar em Kelvin, tá? Bom, temperatura da fonte fria, 25. Vai ficar 25 mais 273 sobre 323 mais 273. Pronto. Vamos resolver. Era bom que aqui fosse 27, né? Isso aqui vai dar 25 mais 273 vou fazer de cabeça agora. 298 sobre. Bom, 323 mais 273. R$ 596. Bom, 298 dividido é múltiplo, tá? 298 dividido por 596 dá 0,5. Eita, pera aí. Tem um 1, né? Esqueci do 1. Então vai ficar 1 menos 0,5. Portanto, o rendimento de 50%. O que significa isso? Que toda energia total que eu pegar, metade vai ser para o trabalho. Então, por exemplo, se eu retiro 100 joule, como é 50%, então vai metade, né? Então 50 joule é para realizar algum trabalho
e os outros 50 rejeitado para a fonte fria. E assim por diante. Se for 300, 150 a 150, tá? Então veja que numa máquina térmica é importante que o rendimento seja o maior possível, porque eu quero aproveitar mais a energia que eu retiro, teoricamente. Resposta à letra C. Questão 9, SpaceX 2020. Considerem uma máquina térmica que opera um ciclo termodinâmico que realiza trabalho. A máquina recebe 400 joules de uma fonte quente, cuja temperatura é de 400 Kelvin, e rejeita 200 joules por uma fonte fria, que se encontra a 200 Kelvin. Nesse ciclo, a máquina térmica realiza um trabalho de 200. Bom, analisando um ciclo termodinâmico exposto acima, calcula-se que a máquina é 1. Bom, a gente tem... Se a gente fosse fazer uma representação, temos aqui uma fonte... Uma fonte quente, uma fonte fria. Bom, o que é que ele está fazendo? Está pegando o calor aqui da fonte quente, né? Parte para o trabalho, parte é rejeitado para a fonte fria. Tranquilo? Nesse caso, quais são os valores? Os valores são 400 que ele retira da fonte quente, 200 que ele rejeita e 200 que ele realiza trabalho, tá? Então isso aqui que está acontecendo. Essa máquina em si é uma máquina térmica, tá? Tá usando calor para realizar trabalho. Um refrigerador seria o contrário. Aqui tá de acordo com uma máquina térmica. Então, é uma máquina térmica. Motor térmico. Então, já eliminar a B. Essa máquina obedece à primeira lei de termodinâmica? Obedece porque há conservação de energia. Beleza? Há uma conservação de energia. O calor está indo da fonte quente para a fonte fria. Beleza? E também a energia se conserva. Aqui está 400K, né? E aqui 200K. Fonte quente, fonte fria. Conservação de energia, tá? Tudo de acordo com a lei com a primeira lei de termodinâmica. Então, ok. Obedece. Então, bom, agora era com relação a rendimento. Lembra que eu falei que o rendimento, na questão anterior, o rendimento, basicamente é a razão entre a energia útil, né, sobre o total. A energia útil aqui é o que a gente usa para o trabalho, que para isso que a máquina serve. E o total é o que chega na máquina, que é 400. Então vai dar exatamente 50%, né? 0,5. Então é igual. Logo, questão aqui, o motor térmico atende e é igual. Letra E. Beleza? Considere uma máquina térmica X, que executa um ciclo termodinâmico com a realização de trabalho. O rendimento dessa máquina é de 40% do rendimento de uma máquina Y, que funciona segundo o ciclo de Carnot, operando entre duas fontes de calor com temperaturas de 27 e 327. Durante um ciclo, o calor rejeitado pela máquina X para a fonte fria é de 500 joules. Então, o trabalho realizado nesse ciclo é de quanto?
Primeira informação aqui que ele deu é que o rendimento da máquina X, chamada de RX, é 40% do rendimento de uma máquina Y. Então, RX 0,4 RY, né? Podemos escrever assim. Bom, segunda parte aqui. Aí essa máquina Y, de uma máquina Y que funciona segundo o ciclo de Carnot, tá? Então é Y, ciclo de Carnot, operando entre duas fontes de calor com temperaturas de 27 a 327. Então, o rendimento de Y é o que? 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. A gente falou disso em outra questão, por isso que eu estou sendo direto aqui. Então, vamos achar. Então, ele deu as temperaturas. Eu vou encontrar o rendimento de Y, automaticamente eu encontro o rendimento de X, da máquina X. Bom, 27 mais 327 dá... 27 mais 273 dá 300. 327 mais 273 dá 500. Né? Ou dá 600. Bom, deixa eu confirmar aqui. O rendimento da máquina Y, 50%, tá? Ou 0,5. Ok. Agora eu tenho o rendimento de X. Durante um ciclo, o calor rejeitado... Agora vamos voltar para a máquina X, né? Durante um ciclo, o calor rejeitado pela máquina X para a fonte fria é de 500. Então, o trabalho realizado nesse ciclo é de quanto? Ó, lembra aí que eu posso dizer que o rendimento de X é o útil, né, que é o trabalho realizado, sobre o total. Lembra uma coisa. Lembra que eu falei que... Vou voltar a escrever aqui. O calor total pela conservação de energia é o trabalho, né? Mais o calor rejeitado pela fonte fria. Então, tá ligado? Então, vou substituir o calor da fonte quente por isso aqui, ó. Volta lá. Porque esse valor eu tenho e esse valor eu tenho. Aí eu vou encontrar só o trabalho. Bom, o Rx é 0,4 RY, que é o rendimento da máquina Y. O rendimento da máquina Y é 0,5, tá? Que é 1/2. Então fica 0,2. Ou seja, o trabalho é igual a 0,2 vezes o trabalho mais o calor rejeitado pela fonte fria, que é 500. Entendeu? 0,2 é 1 sobre 5, né? É 2 por 10, que é 1 sobre 5. Fazendo a distributiva, eu vou ter 0,2 vezes 500, então, já que é 1 sobre 5, 500 sobre 5 é 100.
Vai ficar 0,8 igual a 100. Bom, se eu multiplicar por 10... Bom, 100 dividido por 0,8, se não me engano, vai dar 125, tá? Dá 125. Então, o trabalho aí da máquina X... 125 joules ou joules. Letra B. Show de bola. E aqui a gente encerra, tá? Essa super lista aí de termodinâmica. Obrigado aí por ter participado. Próxima aula é Física 3, tá? Eu vou postar a lista. Enfim, como eu tinha falado, essa lista aqui, para quem vai fazer SpaceX, é o nível certo. Tá? Você dominando aqui essas questões, você tá tranquilo para SpaceX. E para quem vai fazer essas provas, isso aqui é um ótimo, um perfeito treinamento também. Tranquilo? Bom, em breve as anotações no grupo. Beleza? Espera aí. É isso aí. Aqui. Daqui a pouco eu vou postar no grupo. Valeu!